Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor Vamos. com o hino da harpa cristã. Aleluia. Hino de Jesus. número 400. Em Jesus. Em Jesus vivendo a cada dia. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, Desfruto a paz de Deus. Em Jesus, Na rocha inabalável. em Jesus, No homem comparável. em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, O mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inauditas. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia, louvado seja Deus e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Jesus, vivendo cada dia. É assim que a palavra do nosso Senhor, do nosso bom pastor, do nosso Salvador, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré, nos ensina viver a cada dia. A Bíblia diz que nós não devemos andar preocupado, ansioso, aleluia, com o que de comer amanhã, do que de vestir amanhã, mas Jesus manda nós cuidar, aleluia, do dia que nós estamos vivendo, porque ele diz, basta cada dia o seu mal. Aleluia. Mas em nome do Senhor Jesus, vamos vivendo e vencendo em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos continuar aqui falando, né, sobre essa carta, né, um pedaço dessa carta que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Coríntios. Aleluia. Eu parei no versículo 3. Diz assim, capítulo de número 4, versículo de número 3. Ou seja, eu li, né, o versículo 3, agora eu vou ler o 4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Louvado seja Deus. São as palavras de Paulo, né, expressando, falando, louvado seja Deus, a respeito de como seria, de como tem que ser, né, o comportamento, louvado seja Deus, de um verdadeiro obreiro. Louvado seja Deus. Muitas vezes, meus amados, estou um pouco resfriado hoje, né? Agora à noite mesmo, né? Nós vamos tentar, né? Ministrar em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, um obreiro, ele não faz da forma que a palavra requer dele, para fazer baseado
nos estatutos ministeriais. Louvado seja Deus. E muitas vezes, perante o ministério, ele é um obreiro aprovado, ele é um dispenseiro, né, como diz aqui no no versículo de número 1, né, a gente já falou no vídeo anterior. E muitas vezes, pelo ministério, ele é um obreiro aprovado. Ele é bem, né, sucedido dentro do ministério, né, bem aceito. Muitas vezes até que não pode, até idolatrado, né? O nome dele muitas vezes aparece mais do que o nome do nosso Salvador Jesus. Mas dentro do ministério, meus amados, a gente temos que entender que aparecem essas coisas. Pessoas que muitas vezes querem, né, colocar o nosso nome acima de Jesus, como aqui estava, né? Um dizendo que era de Paulo, outro dizendo que era de Apolo, outro dizendo que era de Cefas. Mas um obreiro, louvado seja Deus, ele tem que se apresentar, aleluia, perante a igreja, né, como um obreiro aprovado, se encontrando fiel. Mas é certo que muitas vezes, quando você se apresenta, irmã Ana Lúcia, irmã Maria Eduarda, principalmente a irmã Maria Eduarda, que ainda nem passou pelo batismo das águas, né? Ainda está começando, né? Ou seja, engatilhando. Muitas vezes, quando ele quer andar pela palavra do Senhor, muitas vezes não agrada, aleluia, a todos, né? Não agrada a todos. E aqui nós vemos Paulo usando uma expressão, né? Louvado seja Deus, quando ele diz, olha só o versículo 3, todavia a mim muito pouco, se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo, né? Então, eu parei aqui nesse versículo 8. Então, quer dizer que Paulo, ele está ali alertando alguém, né? Que dentro do ministério, a pessoa tem que entender essas coisas. Que ele vai ser elogiado, né? Mas também ele vai ser perseguido, apedrejado, né? E injustiçado. Mas ele tem que ter a consciência tranquila, como o apóstolo fala, porque aqui eu vejo a palavra de uma pessoa, de um servo de Deus, de um apóstolo, que tinha sua consciência tranquila, né? Total que ele diz, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, falando com o povo, ou por qualquer juízo humano, né? Porque ele diz, nem a mim mesmo eu me julgo, né? Louvado seja Deus. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então quer dizer o quê? Paulo está dizendo, ó, em nada me sinto culpado, mas nem por isso eu me sinto justificado. Por quê? Porque quem julga Paulo conhece a Paulo mais do que ele mesmo. Porque Deus nos conhece, irmã Ana Lúcia, irmã Maria, mais do que nós mesmos. Nós uma vez pensa que estamos tão perto de Deus, né, que às vezes por achar isso, nós já se acha que é melhor do que as outras pessoas. Muitas vezes nós falamos como que as outras pessoas também não pudessem ter um contato com Deus, ter uma experiência com Deus, como quem só eu, como quem só você, Maria Eduarda, pudesse ter um contato com Deus, não. Muitas vezes, muitos se colocam assim, né? Por isso o apóstolo Paulo diz, porque nem eu mesmo a mim me julgo, louvado seja Deus. E ele vai mais para frente e diz, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso, né? Louvado seja Deus, ó, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me sinto justificado, pois quem me julga é o Senhor. De repente o Senhor pode ver coisa nele que ele mesmo não sente, que ele mesmo não vê, né? Por quê? Segundo ali, quando o profeta Samuel foi ungir a Davi, Deus disse, não atenta para a aparência, porque eu não vejo como vê os homens, né? Muitas vezes eu se acho que sou uma coisa, mas Deus diz, verdadeiramente você não é. Por quê? Mas por que eu não sou? Porque eu me acho que sou. Então, quando eu não sou, Deus diz, não, ele é. Por quê? Porque ele se acha que não é. Não então, é. Já que ele se diminuiu, eu vou, né? Louvado seja Deus.
O apóstolo Paulo mesmo deu um ensino mais ou menos assim, né? Quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. E quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Mas para nós finalizarmos, irmão, portanto, nada julguei antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração, e então desígnios do coração, e então cada um receberá de Deus o seu louvor, né? Então não tem coisa melhor do que nós deixar o próprio Deus nos julgar, né? Porque se ele encontrar em nós, irmã Maria Eduarda, coisas boas, ações boas, obras boas, então coisas boas, ação boa, isso significa que Deus está em nós, que o Espírito está em nós e nossa consciência está tranquila. Então deixa Deus trazer as coisas reveladas que ele tem que trazer. Não é preciso um homem querer adivinhar, o homem achar ou deixar de desachar. Deixa Deus vir. O apóstolo Paulo, olha, está escrito aqui, portanto, nada julguei antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o seu louvor. Você sabe o que você está fazendo, ela sabe o que ele está fazendo, eu sei o que estou fazendo. Mas Deus ainda sabe muito mais além daquilo que nós sabemos. Então, irmão, não se preocupe o que você está passando dentro do ministério, dentro da sua congregação. Deus vai trazer a luz. Louvado seja Deus, e cada um de nós vai ser reconhecido, e Deus trará. Louvado seja, e nós receberemos de Deus. Louvado seja Deus, aqui como diz, manifestará os desígnios do coração, então cada um receberá de Deus o seu louvor. A irmã Ana Lúcia vai orar e a irmã Maria Eduarda finaliza rapidamente para nós não ultrapassar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer por esta oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estar aqui e a gravar mais um vídeo, Senhor. Quero apresentar também a cada um que vai assistir, ó Pai, que eles venham meditar na mensagem e guardar na tábua do seu coração. Em nome de Jesus, amém. Pois assim está encerrado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um forte abraço. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like e comentar, amém? Amém. Amém. Amém.